Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, mas eu vou falar a respeito de um acontecimento, que nós, a semana passada, no final do capítulo 16, eu não quis me estender muito, que se refere à batalha de Armagedon. Então, se você puder abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 16 do livro de Apocalipse, capítulo 16, então capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon, o monte do Megido, isso é um lugar que está, corresponde, um lugar aproximado ao norte da Palestina. Esse lugar ele já foi palco assim de um derramamento da justiça de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, eu vou mostrar uma das vezes em que se cita o lugar que a gente chama de Armagedon e que significa Megido, o Monte do Megido, o Vale do Megido. Então, lá em Juízes, no capítulo 4, Juízes, Velho Testamento, capítulo 4, aqui eu não vou ler, logicamente, para não ficar cansativo. Aqui retrata a batalha de Baraque contra Cícera. Cícera é um comandante do exército cananita. E Baraque vence essa batalha. E o que caracteriza esse relato aqui que está em Juízes é que se reuniu contra o povo de Deus um exército muito numeroso, vários reis. E isso você pode ver aqui em Juízes capítulo 5, versículo 19. Fala assim: vieram reis, nações, pelejaram os reis de Canaã e em Tanak, junto às águas do Megido, e não tomaram ganho de prata. Bom, aqui então acontece a primeira intervenção. Esse lugar, esse monte de Megido, ou Armagedon, vamos chamar Armagedon em hebraico, ele é o lugar em que está profetizado a batalha final, do povo de Deus, de Cristo, contra que aqueles inimigos do povo de Deus, os inimigos de Cristo, e que obviamente Cristo vai vencer e derrotar. Para nós entendermos uma visão assim mais panorâmica, quando nós falamos do que seria essa batalha, se você lembrar, que nós, quando estudamos Apocalipse capítulo 14, e também na ocasião não quis falar muito, para também não ficar muito extensivo, se nós lermos Apocalipse 14 e nós lermos lá no versículo 20, antes desse versículo se fala que o anjo fala que é hora de meter a foice, que é a hora da vindima, vítima seria a colheita das uvas, e que elas seriam jogadas no lagar da ira de Deus. E aqui fala assim, no versículo 20, eu estou lendo Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Lembra que significa uma distância do chão até o freio dos cavalos de 1,20 m. Então imagina como vai haver derramamento de sangue e cadáveres pelo espaço de 1.600 estádios. Então se fala que essa luta ela vai ocupar um espaço de 1.600 estádios. Essa é a distância exata do que seria o Armagedon, esse lugar ao norte da Palestina, até o sul, que é Edom. 1.600 estádios, o estádio romano era uma medida que equivalia a 185 metros. Então isso dá 296 quilômetros. Então se conclui que essa batalha, o derramamento maior que vai haver de sangue, a batalha final, vai ser nesse espaço, e que se chama, que se cita como Armagedon, e que vai haver um grande derramamento de sangue por volta desses 300 quilômetros, vamos dizer assim. O importante é nós entendermos também o contexto geral. Lembra que eu falo sempre do panorama geral da palavra.
nós sabemos que a tribulação equivale a um período de 7 anos. Isso, se você puder voltar comigo lá em Daniel, né, nós já vimos isso, mas Daniel capítulo 9, versículo 27 fala assim: e ele firmará, né, o anticristo, né, um concerto com muitos por uma semana. Profeticamente, uma semana são 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, nós falamos muito isso, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador. Quer dizer, ele vai romper o pacto. Né? O que significa isso? O anticristo ele vai tentar fazer um acordo, entre aspas, né, um acordo, na verdade, falso, com o povo de Deus, né, e com o povo de Israel, né, e contra Jerusalém, a cidade santa. Então ele vai cercar essa cidade com poderio militar, ele vai forçar um acordo, ele vai dizer, não, vai estar todo mundo em paz. Só que essa tribulação que tem um prazo de 7 anos, na metade dela, né, ele vai romper. E aí vai ter isso que Daniel fala, a assolação. Olha, quando ele fala assim, irá cessar o sacrifício e a oferta de manjares, quer dizer, ele vai romper o acordo e impedir que se adore o Deus verdadeiro, né? E aí ele fala assim, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Assolador, né, o destruidor, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E então aqui fala dessa grande batalha em que vai ser derrotado. Amém? E eu queria pedir para você ir lá em Mateus, no capítulo 24, lógico que eu não vou ler tudo, né? E essa semana eu quero fazer uma coisa muito leve. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 24, quando os discípulos perguntam para Jesus quando que vai acontecer a volta, o final do mundo, né? Entenda-se sempre quando se fala o final do mundo, que não é o final da Terra. A Terra vai ser transformada, né? Mas não vai acabar o mundo, né? Vai acabar o que? O sistema do mundo, as injustiças, o povo que é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. E aqui eles perguntam isso e Jesus responde. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, né, tomem cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou a Cristo, e enganarão muitos. E aí ele fala, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai, não vos assustei, porque é místero, ou seja, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então você vê que Jesus ele fala o princípio das dores, ele se refere à semana profética de Daniel no começo. Mas aí na metade é o que vai acontecer, a grande tribulação. Eu queria te mostrar isso de uma forma muito simples. Né? Quando aqui lá no versículo 15 do capítulo 24 mesmo, o próprio Jesus ele fala assim, quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, nós acabamos de ler, está no lugar santo, né? Quem lê entenda, lugar santo, então vai ser impedido, né, de se adorar, de se cultuar, né, o Deus verdadeiro. A fé, né, no Deus verdadeiro vai ser proibida. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É aqui ele fala, né? E quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás, né, para buscar os seus vestidos. Mas ai da grávida. Então, aqui ele retrata o derramamento das taças que vai acontecer, que nós vimos que são acontecimentos terríveis. Né? E aí ele fala, queria só chamar a atenção, né? Quando ele fala assim no versículo 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui e ali, não lhes deis crédito, quer dizer, não acredite, porque surgirão falsos cristos, né? E falsos profetas, né? E farão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Né? E aí ele fala que isso foi predito, né, no versículo 25, e no versículo 26 ele fala, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Presta atenção que Jesus está já dando sinal, revelando que ele vai vir nos ares. Ele fala assim, se falar que está no deserto, não vai, isso não é verdade. E que ele está no interior da casa, quer dizer que aqui está na terra, Jesus, não vai, isso é enganação, não acrediteis. E agora ele fala como ele vai vir. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, o relâmpago a gente vê no céu, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, né? Ou os pássaros, ou, né, os abutres, ou aqueles
animais que vão em cima da carniça. Então você vê onde tem o cadáver, olhando no céu e vendo que lá, por exemplo, tem os urubus, os abutres, né, querendo devorar. Jesus, ele faz muita questão de mostrar que existe uma sequência dos acontecimentos. E é isso que nós estamos estudando em Apocalipse, né? E é isso que nós estamos dando ênfase, né? A sequência dos acontecimentos. Então, o princípio das dores, né? Ele vai anteceder a grande tribulação que deve acontecer no período do meio da semana, ou seja, né, aos 3 anos e meio, né, que nós vimos lá em Daniel. Esse acontecimento, não é, quando se fala, né, eu só lembrando que isso precisa ficar muito bem gravado, né, em nossa mente. Nós sabemos que durante toda a existência, né, Satanás tentou destruir o povo de Deus, aquele povo que Deus declaradamente fez um pacto, não é? Fez promessas. Nós vimos a Hitler, né, tentando destruir os judeus, né, e tantas outras coisas acontecendo. Mas quando se fala da grande tribulação, nós estamos falando, só repetindo, não é? de um ajuntamento, um esforço enorme, um esforço tremendo do anticristo de derrotar Jerusalém. Ele faz um acordo alegando, né, paz, mas na verdade é tudo mentira. Ele quer destruir Jerusalém e tudo aquilo que se refere ao Deus verdadeiro. No capítulo 16, quando nós lemos, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, né, eles congregaram todos aqueles que são do anticristo, todos aqueles que não têm o nome escrito no do livro da vida. Eles congregaram todos aqueles que não têm o sinal de Deus. Não é? Então, essas pessoas, esses exércitos de várias nações, eles vão tentar se voltar contra o povo de Deus. Armagedon é a batalha final. E ela vai acontecer, deve acontecer, depois do derramamento da 7ª taça. Né? Só lembrando, que nós vimos, mas nunca é demais. Quando fala no 17, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu a grande voz no templo, né, que disse, está feito. Quer dizer, é a última coisa. Agora vem a batalha. Aqui fala, né, lembrando, né, no versículo 18, de grandes relâmpagos, né, e de um terremoto comum que se viu, a cidade se dividindo, como eu falei, já expliquei na semana passada a respeito de Jerusalém, que ela vai ser preservada, mas as outras nações vão ser abaladas. A mudança na topografia, né, que fogem ilhas e montes, e que caem sobre os homens uma saraiva de pedras de um talento é 35 quilos. E isso tudo, não é, vai anteceder a grande murmuração, a grande blasfêmia contra Deus. E nesse momento, então, Jesus ele volta, né? Nós vamos ver isso depois com mais atenção. Aqui eu estou lendo, né? Hoje a gente vai falar ainda do capítulo 16, nós vamos depois dar andamento no capítulo 17. Nós vamos ver essa batalha de Armagedon sendo descrita muito mais minuciosamente nos capítulos seguintes. Eu só fiz uma parada porque como no capítulo 14 cita Armagedon e no capítulo 16 cita Armagedon, a gente não comentou nada, é só para nós termos uma noção de como vai ser essa batalha, qual o objetivo, né, do anticristo fazendo esse acordo, o que Daniel fala, e na verdade que esse na verdade é o derramamento da justiça de Deus mediante a última taça. Amém? Muito simples, né? Para não complicar. Na semana que vem nós vamos dar continuidade, mas é importante fazer essa pausa e ver que Jesus, lá em Mateus, ele deixa muito claro, né, que existe o princípio das dores, mas existe a grande tribulação. Né, e que nós possamos, né, ter isso no nosso coração e sabermos, né, daquilo que Deus revela nesse livro, né, a respeito dessa grande batalha, e mais uma vez, para nós nos prepararmos, né, vigiarmos, para que nós tenhamos a marca de Deus em nós, o selo de Deus, que é isso que nos vai garantir a proteção. Lembre-se que quando vieram as pragas no Egito, lá onde estava o povo de Deus, né, naquela praga de trevas, onde estava o povo de Deus tinha luz. Então o povo de Deus vai ser preservado, né, mas vão ser tempos difíceis. Amém? Muito bem, eu queria que você continuasse orando para que Deus
pudesse pôr fim à pandemia, né? Pudesse terminar com o sofrimento do povo, e lembrar que nossa igreja, né, também de Ribeirão Pires, agora, no próximo domingo, já volta a ter culto presencial. Então, às 10 horas, lá em Ribeirão Pires, nós vamos ter o nosso culto presencial, e no domingo também nós vamos ter o nosso culto virtual, para aqueles que não puderem ir até lá, não é? Então, nós continuaremos com o nosso culto virtual às 10 horas. Deus abençoe a todos, não é? Uma boa noite, e até no próximo domingo, às 10 horas da manhã, em nome de Jesus.